pracinhas. Oi, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Mauro. Nós estamos novamente com um novo episódio de As Pracinhas e desta vez, né, a gente está com uma convidada muito especial que é a Ksenia Ashirafulina. Ela é uma pessoa que vem já trabalhando, né, nessa pauta de espaços públicos, de pedonização. Eu vou pedir para a Ksenia poder se apresentar para a gente poder começar a nossa conversa. Olá, olá. Eu sou Ksenia, moro em Lisboa, embora não nasci cá. Sou lisboeta por opção, por escolha, e uma das coisas que eu mais adoro na vida é pedonalizar ruas. De facto, há 4 anos iniciei um projeto que se chama Lisboa Possível. Agora diria que é um movimento citadino pelo urbanismo inteligente e pelas ciclovias e bicicletas. Inspirámos-nos muito no modelo dos, super bairros, como nós chamamos aqui, e começámos a tentar pedonalizar 2 ruelas aqui em Lisboa, no centro histórico. E como ninguém queria entre os eleitos trabalhar neste projeto, nós utilizámos o nosso direito de manifestação, que é garantido pela Constituição da República Portuguesa, para realizar o nosso sonho. E posso dizer que agora já temos uma destas 2 ruelas a travessa pedonalizada e está para ser plantas. Não, que legal, que bacana, Ksenia. Não? É, bom, eu queria poder te fazer algumas perguntas mais básicas, né? Só para a gente tentar nivelar todo mundo com relação a como anda Portugal, né? O Portugal atual, né? Como é que está essa discussão, né? De espaços públicos em Portugal, né? E também falar um pouco sobre a cidade de Lisboa, né? As pessoas sabem que é a capital de Portugal, né? Tem algumas referências, mas acho que você aqui pode trazer algumas coisas bacanas, é uma oportunidade bacana para a gente poder saber um pouco mais sobre Portugal. Bom, Lisboa é uma cidade muito bonita a partir do primeiro metro quadrado. Portanto, normalmente eu sempre digo: "Não olhem para aquilo que está por debaixo dos vossos olhos, tens que sempre olhar para cima, ali é muito bonito". Quando olhamos para baixo, vemos passeios inexistentes, cheios ou de caixotes de lixo, ou de cocô de cão, ou objetos aleatórios, imobiliário urbano, ah, tudo aquilo que não deixa as pessoas caminhar, de forma segura. E, obviamente, também um objeto mais frequente ainda é o carro estacionado no passeio. Hum, E esta é a realidade. E a Lisboa até é provavelmente a melhor cidade em termos de urbanismo em Portugal, porque já há este pensamento um bocadinho mais crítico sobre o espaço e sobre a renegociação do espaço público. E muitas vezes em Portugal, e eu viajo muito pelas terrinhas todas, sempre de bicicleta e comboio, às vezes eu vejo passeios e eu nem percebo porque é que alguém dá-se ao trabalho de fazer um passeio literalmente de 7, 8 centímetros. É só mesmo para dizer que está lá, mas é completamente inútil, até porque é não pouco, fazer. pouco, foi muito pouco. Eu tenho foto eu até tenho fotografias destes passeios absolutamente ridículos, mesmo aqui em Lisboa, em vários bairros, existe ainda esta ideia de que o passeio é alguma coisa que tens que construir, embora agora a prática, urbanística e também até a história do urbanismo mostra que, os passeios elevados foram criados mesmo na época dos carros e fazem mal, especialmente às pessoas com mobilidade reduzida, por exemplo, uma pessoa em cadeira de rodas, quando Uhum. vê uma destas barreiras, percebe que não pode sair de casa ou não pode É, ali se deslocar. A mesma coisa para as pessoas com qualquer dificuldade em se mexer. E, portanto, o espaço público torna-se assim uma corrida bataté, torna-se um espaço tão hostil que a pessoa nem sequer quer sair.
Entendi. A gente acaba tendo desafios, né? É engraçado que você falando a respeito disso, né? Aqui no Brasil a gente também tem desafios também, né? Com passeios estreitos, né? Com essa coisa de você poder dar acessibilidade, né? Para as pessoas que têm pessoas com deficiência, né? E uma coisa que eu pensei aqui enquanto você estava falando, né? É justamente como é que Portugal lida, né, com essa questão na legislação. Porque aqui no Brasil, né, a gente também tem, né, uma legislação que acaba regulando qual é esse tamanho mínimo de passeio, como é que são essas questões de acessibilidade, né? Tem a norma nacional, que é a NBR 9050, né, que dá orientação para o Brasil todo, mas aí acaba que cada cidade tem algumas regras específicas, né? Por exemplo, Belo Horizonte, a gente tem o Código de Posturas e tem o padrão de passeios, que orienta, porque Belo Horizonte é uma cidade muito declivosa, né? Belo Horizonte é uma cidade do Brasil, né? A capital de Minas Gerais, e ela é localizada numa região do país que as declividades são muito intensas, né? A gente tem desafios, né, com relação à questão da acessibilidade. Então, Belo Horizonte tem regras específicas em função disso, né? Mas ouvindo você falar, né, a respeito dos desafios de Portugal, a gente meio que compartilha algumas questões, né, com relação a essa questão de um espaço público mais agradável, mais disponível para as pessoas, né? Eu queria ouvir você falar também, Ksênia, né? Porque quando eu tive contato com a sua organização, fiz uma pesquisa lá no site de vocês, tentei entender um pouco do que vocês fazem em Portugal, né? E aí eu queria saber como é que surgiu, né? Como é que surgiu essa organização a Lisboa Possível, né? Se teve algum acontecimento que motivou a idealização desse movimento, né? Que eu acho que é um exemplo muito positivo, né? De como as pessoas se organizam para poder pautar as coisas, né? Bom, nós dissemos para salvar uma ciclovia. Também não Hum. foi o meu objetivo: "Ah, agora vou criar um movimento". Nada disso. Foi uma frustração. Eu Aham. era uma pessoa sem nome qualquer no Twitter e estava a ver outras pessoas a queixar-se, mas depois, não havia assim muita ação. É muito mais fácil, desabafar nas redes e não passar a ação. É. E eu gosto de ver ação e gosto de ver coisas feitas, porque senão frustro-me ainda mais. E praticamente, quando começaram, há 4 anos, qual foi o contexto? Lisboa entrava no novo ciclo eleitoral e tínhamos a altura de campanhas eleitorais. E temos em Lisboa uma avenida que se chama Avenida Almirante Reis, Hum. que é uma das avenidas que liga mesmo toda Lisboa, porque todos os bairros assim do norte conectam-se com o centro através desta avenida. Para terem ideia, é só carros, há Oh, ali algum gente. passeio, mas também há elétrico, há metro. Portanto, na realidade, é um espaço muito hostil, muito poluído, não se respira. Mas Uhum. eu morava lá, eu conheço muito bem Guimarães Reis porque foi a minha primeira casa. E eu morei 2 anos mesmo na Avenida Almirante Reis, e na altura quando ninguém queria morar lá, porque também havia assim uma certa guetização naquele espaço, e embora onde eu morava ficava literalmente a 10 minutos a pé, mesmo da Baixa, Uhum. ali começava assim como outro mundo, e as pessoas não queriam morar lá. E fomos os primeiros no início dos anos 2010, assim, 2012, Uhum. que porque os preços eram bastante baixos, porque literalmente eu consegui negociar uma renda que ninguém queria morar lá. E nós fomos os primeiros, assim, jovens, na altura ainda éramos jovens, a tentar ali construir a vida, e apareceram os primeiros cafés, as pessoas começaram assim, Uhum. com criatividade, a criar ali algum espaço. Agora já temos ali um restaurante que paga-se 70 euros por poder almoçar. Na nossa época, isto era impensável que alguém Ah, ia é parar mesmo? nesta zona pagar tanto. Portanto, nós estivemos mesmo no início de todo aquele processo,
de tornar aquele bairro outra vez assim prestigioso. E portanto eu conheço muito bem esta avenida e eu até saí de lá e comecei a morar noutra parte da cidade e quando um dos candidatos para a Câmara Municipal de Lisboa declarou que ia retirar a ciclovia Almirante Reis, Ah, eh, gente. que Uhum. foi apenas criada, era uma coisa nova, apareceu acho que em 2018, se não me lembro mal, retirar aquilo porque os carros precisam de mais espaço e toda aquela lógica errada de que ter mais faixas vai resolver o problema, e Não. nós sabemos que não, é consumo induzido, Uhum. mais faixas só criam mais trânsito, mais engarrafamento, mais ar irrespirável, e toda esta falta de lógica, por si está absurda, pensar, não pode ser, como que é uma pessoa, que é ainda por cima, que é o Carlos Moedas, que vinha de Bruxelas e tinha uh, este background científico em Bruxelas, no Parlamento Europeu, como é que esta pessoa ia dizer estas coisas tão absurdas? Mas para ganhar eleições tudo vale. E pronto, ele acabou por ganhar por várias outras razões Uhum. e ganhou outra vez agora em outubro, que Ah, continuou a não perceber. Mas durante estes 4 anos fizemos muita campanha, conseguimos salvar esta ciclovia, ela está lá, e a promessa eleitoral destas eleições do Carlos Moedas era investir na ciclovia e na Avenida Almirante Reis, de 21 milhões. Portanto, ele completamente virou a narrativa. Portanto, ali posso dizer que fazer pressão funciona, mobilizar as uhum. pessoas funciona. Obviamente também isto requer muito tempo de quem quer fazer e também muitas brigas internas e muito desamor, na realidade, porque estes processos são também batalhas de egos, muitas vezes, Uhum. mas o mais importante é aquilo que é o resultado para a cidade. A ciclovia continua lá e milhares de pessoas têm usado durante estes anos e, obviamente, espero que vá continuar a usar. Ah, não, que coisa boa. Não, eu fico aqui bem, bem motivado, né? Porque vocês saíram de uma posição de, né, passiva, né? De essa coisa das redes sociais para efetivamente pautar as coisas, né? E uma coisa que eu senti curiosidade, né? Além dessa coisa de como o movimento começou, né? Quais são as pessoas que estão integrando hoje o Lisboa Possível, né? Você pode falar a respeito delas, né? Acho que é interessante a gente. Claro, eu sempre digo, há pessoas no dia a dia que fazem o trabalho quase invisível de manter as redes, de fazer a pesquisa, e depois nós temos muitas pessoas ad hoc, que vêm, fazem um projeto, depois vá à vida delas, depois voltam outra vez e fazem, porque Ah, tá. afinal é tudo trabalho voluntário. Portanto, nós assim estamos agora a integrar mais uma pessoa, mas somos 3 pessoas. Portanto, há uma pessoa que é especialista que estudou Química, tem Ah, PhD em Química, que é a Rita, e ela trabalha também numa associação ambientalista, e a paixão dela é mobilidade, portanto, todas as questões uhum. que têm algo que ver com emissões, com química, mesmo para olhar Aham. para aquilo que nós estamos a emitir dos tubos de escape, é com ela. Outra pessoa é Diogo, ele é médico, anestesista, também médico de emergência, portanto, todas as questões relacionadas com a saúde, com o efeito de partículas nocivas sobre o nosso corpo e toda a parte de explicar porquê que Uhum. andar de carro, respirar tudo aquilo que o carro emite é mal para a saúde, é com ela. Eu sou mais a pessoa de fazer mexer. Eu sou a pessoa que escreve tudo, as newsletters, Uhum. toda a comunicação nas redes, também faço toda a produção audiovisual. E também, obviamente, faço pesquisa sobre urbanismo e tudo aquilo que é a parte, digamos assim, criativa, estética e a construção de frases é Aham. comigo. E, portanto, nós trabalhamos assim juntos. Agora estamos a integrar mais uma pessoa que, lá está, vem, Ah, como muitas outras, com uma proposta concreta. Quero uma petição sobre um tema. E vamos ajudar esta pessoa com o tema de criar mais estações de gira e assim vamos ver que mais projetos podem surgir.
Assim, muitas vezes também as ideias surgem porque as pessoas sempre estão-nos a mandar mensagens e ideias nas redes. Ou seja, Uhum, não trabalham no dia a dia, mas estão sempre ali a contribuir. Portanto, na realidade, aquilo que nós descobrimos é que não é preciso ter assim tantas pessoas, mas é preciso ter muitas pessoas envolvidas porque cada um aporta alguma ideia concreta, ou, por exemplo, quando precisamos distribuir flyers. Apareceram logo várias pessoas que passaram tempo connosco por distribuir flyers. Depois, o quê? Têm trabalhos e fazem outra coisa, não podem estar ali sempre a fazer ali o possível. Ou vêm, por exemplo, eleições, precisamos de fazer mais uma distribuição. uhum, Outra vez, chamamos, vêm, trabalhamos juntos, depois cada um pode ter o tempo para fazer as coisas deles. aham. Este é o modelo. Pô, que cena, não, achei que vocês têm uma comunidade bem ativa, né? Porque tem um núcleozinho que é mais presente, mais ali sempre no dia a dia, mas tem pessoas com colaborações que acontecem, às vezes acontecem em um momento, tem uma comunidade um pouco mais expandida, que são as pessoas que estão engajadas com o conteúdo e com as ações que vocês vão fazendo, né? É, é isso que você me falou, né? Me deixa bastante animado, né? Porque aqui em As Pracinhas, nesse mês eu comecei a ter duas parcerias, né? Tem a Isabela, que é uma colega lá de Brasília, e eu tenho um amigo no Rio de Janeiro, que é o Marcos, né? Então, eu aqui de Minas Gerais, né? Eles desses outros estados, a gente está começando a fazer um pouco isso que vocês já fazem, né? Com bastante propriedade, né? Eu vi o material de vocês e eu acho que, tipo assim, é um material robusto, né? Com relação a essa questão da pedonização, do espaço público, né? Da mobilidade ativa, né? São coisas que eu acho que ter uma comunidade ativa é importante para justamente quando vocês vão atuar no território, né? E pautar essas coisas, né? A pauta fica mais forte, né? Fica mais interessante, né? As ações. Eu, eu particularmente, né? A gente começou a pensar nessa nossa conversa, eu entrei no site de vocês e vi algumas ações que são bem interessantes, né? E aí, dentre essas ações, né, gostaria de você poder falar um pouco delas. Tem as petições em favor das ciclovias, a pedonização de vias públicas e o super bairro de Misericórdia, que deve ser alguma localidade aí de Lisboa, né? E aí, queria que você falasse um pouco mais sobre essas ações, né? Mais para a gente poder entender de fato, né? Como é que vocês estão mobilizados aí. Uhum. Misericórdia é uma das 24 freguesias de Lisboa. Hum, Havia mais freguesias, mas pronto, há mais nomes bíblicos ali. Agora há menos. Mas a Misericórdia é onde eu moro, portanto, é ali que nós fizemos a nossa primeira ação. Um, Aqui é preciso perceber duas coisas. Há respostas a todas as nossas perguntas. Já se sabe qual é o melhor modelo para pedonalizar ruas, praças, uhum, cruzamentos. Não falta material uhum, teórico, mas eh, isto fica nas mãos dos urbanistas, das pessoas que já pensaram, que já têm esta abertura e sensibilidade. Agora, a maioria das pessoas não percebem nada disso. E é, ah, os eleitos também são a maioria das pessoas. Os eleitos, eu não é, conheço muitos eleitos que percebam alguma coisa do urbanismo. E mais uma coisa, na política, para ganhar, especialmente cá em Portugal, um país que ainda tem muita pobreza e ainda tem este trauma de ter sido um país pobre, com ditadura, que o carro é o objeto mais importante. E, portanto, qualquer político, especialmente local, e agora acabamos de ter as eleições, onde eu também participei, o que é que diziam? Mais lugares de estacionamento. é, Tudo, toda a narrativa é para ahm, manter as pessoas que já fizeram o investimento do carro do seu uhum, lado. Portanto, temos dois mundos à parte: urbanistas, com todos aqueles planos espetaculares, e o poder local e também as pessoas que moram. E não é que na terça-feira começam a ler artigos sobre urbanismo. Portanto, estas pessoas, mesmo uhum, quando é para o bem delas, uhum, não pensam assim. Pensam onde que eu estaciono o meu carro. Portanto, não é, conseguem ver fora daquele túnel já construído nas cabeças delas
pela indústria automóvel e também pelos políticos que seguem toda esta narrativa da indústria automóvel, obviamente também apoiada pela indústria petrolífera. E o nosso trabalho como ativistas e como pessoas que realmente querem mudança não é só estar numa mesa bonita, num estúdio e pensar, assim vamos fazer. Não, é como que eu vou conseguir falar com a vizinha que nem percebe, nem quer perceber. A nossa vida ia ficar melhor e tu tens que mesmo ali deixar todo o teu academismo e todas aquelas palavras concretas e específicas e muito académicas de lado, ir falar com estas pessoas. E também utilizar táticas para estas pessoas ficarem do teu lado. E também, obviamente, táticas emocionais, como que tu fazes isso. E eu não tenho respostas, eu só tenho alguns testes que nós fizemos. Por exemplo, nós pensámos, ok, primeira coisa, vamos então falar com a presidente da Junta de Freguesia e ver se esta pessoa quer fazer connosco um projeto. De facto, tentámos falar com 24 presidentes da Junta, porque há 24, nós até fizemos um vídeo com o Jan Kamens, que é um videógrafo alemão famoso, que faz aqueles vídeos onde os carros voam, e nós arranjamos um apoio de 3.000 euros de um fundo inglês, que eles nem moram cá, eles nem têm nada a ver com Lisboa, mas nós ganhamos este dinheiro e conseguimos com este dinheiro depois contratar o Jan, ele veio cá e obviamente ele também tem que cobrar pelo trabalho, não é? Pela viagem. Ele veio cá, nós fizemos um vídeo, saiu em todos os jornais mais importantes, os jornalistas falaram com elas, pronto, fizemos toda a campanha e mostramos este vídeo, dizendo, olha, é isso que queremos para todas as freguesias. Sim, é muito bonito lá. Ninguém queria fazer nada. Na Misericórdia, ainda, no início, houve assim uma pequena abertura, só que nós escolhemos estrategicamente o Dia Europeu Sem Carros, não é dia qualquer, era mesmo a União Europeia, que já há décadas que tem este projeto, e nós só neste dia, queríamos fechar ali algumas ruas à volta de uma praça muito bonita, que se chama Praça de Flores. Só que nem a Junta, nem a Câmara, através desta abertura, como eu digo, fofa e muito aberta, quiseram fazer alguma coisa. E nós fizemos o evento, só que num espaço já consolidado na praça. A praça não precisa ser penalizada, ela já está penalizada. Ela já é, né? Já é. Portanto, vieram muitas pessoas, fizemos um pequeno concerto, perguntámos às pessoas sobre aquilo que queriam, correu tudo bem. O resultado, a freguesia percebeu que nós temos uma certa força, que nós poderíamos até comunicar muito bem como comunidade e deixaram de falar connosco. Começaram a fazer-nos ghosting. Nenhum contacto, não respondiam ao telefone, ao e-mail, nada. E nós, com a prática começas a tirar estas camadas de naivete e percebes o quê? Agora o que é que vamos fazer? E é ali que, através desta abertura à comunidade, começámos a conhecer mais pessoas. E havia uma pessoa que veio dizer, olha, deveriam saber, não, que a Constituição Portuguesa tem este mecanismo, não, que é direito de manifestação, que é um dos direitos fundamentais. Direito de manifestação. E então nós começámos a utilizar este direito de manifestação para dizer, nós manifestamos-nos pela rua pedonalizada. E é assim que nós começámos a fazer, já noutro local, também na Misericórdia, numas 2 ruelas, até, eu não sei se no Brasil também se diz viela, que a viela é mesmo aquela ruela pequena. Sim. Temos estas 2 ruelas de 4,50 m cada uma é travessa, uma é assim de atravessamento. Tu olhas para aquilo e pensas, mas quem que pensou pôr carros aqui? Isto é tão tipicamente Lisboa, estas casas, estes espaços, isto era pedonalizado, isto era para as pessoas estarem lá. Pronto, nós fizemos várias manifestações e no total fazíamos sempre sábado e domingo, das 10 até às 10, de manhã até à noite. No total conseguimos mais de 2 semanas
a manter estas ruas Oh, pedonalizadas. é mesmo? Não, oh, parabéns. Antes de chegar a polícia. Porque isto chegou ao conhecimento, obviamente, do presidente, daquele que queria tirar a ciclovia, e ele já sabe quem somos, e nós também Aham. não lhe ajudamos muito na imagem pública, e pronto. Imagina, mandaram 17 polícias numa É ruela, com crianças mesmo? ali a desenhar, 17 polícias a dizer que nós todos e as crianças com giz a desenhar ali estamos a perturbar Ah, os carros. não, é um desafio, né? Essa coisa de você. Eu fico imaginando, né? Como é que o pessoal se mobiliza, né? Para poder impedir um. E é isso, é um evento temporário, né? Não é ainda se fosse uma coisa definitiva, né? Eu acho que até assim, né? Vocês deveriam pautar uma coisa definitiva e tudo mais, mas era uma coisa temporária, gente. É uma coisa que aqui, pelo menos aqui no Brasil, corriqueiramente a gente está fechando ruas. Por quê? Porque às vezes a gente tem um evento que precisa acontecer, uma festa, não sei o que lá, e é importante que o espaço seja pedonizado. Então, geralmente, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, acontece muito isso. E aí, a BH Trans, que é a empresa de trânsito aqui, ela faz uma operação de trânsito, ela desvia o trânsito, e aí aquilo fica fechado o dia inteiro, fica fechado, né, fica o tempo que o evento estiver acontecendo. E eu acho que o que vocês estão fazendo aí em Lisboa, né, e na Freguesia de Misericórdia, é um exemplo muito positivo, né, de como a gente se articula, como é que a gente faz para poder pautar os espaços públicos, né, porque se a gente não tiver presente, se a gente não pautar, a lógica do automóvel ela vai tomando mesmo, né? A gente aqui no Brasil tem desafios também, porque, por exemplo, a gente pauta muito aqui, né? Pelo menos eu, onde eu trabalho, essa questão do espaço público. E o automóvel, ele sempre está brigando com isso. Questão de estacionamento, questão de estacionamento na via, estacionamento, né, em determinados locais. E eu acho que a gente tem que estar em diálogo com a população, né? Porque é isso, né? A população ela vai ver o que é melhor, o que é mais fácil para ela, né? O que é mais menos complicado. Mas eu acho que é importante a gente sempre estar junto para tentar ir pautando essas alternativas, né? De ganhar mais espaço público, de fazer com que as pessoas percebam que aquilo também é conforto, aquilo é uma coisa boa, né? O que sei, né? Eu fiquei muito. Uma coisa que para mim foi a cerejinha do bolo do, do Lisboa Possível. Essas atividades que vocês fazem são bem importantes, né? Mas eu acho que vocês têm uma escola de ativismo que eu entendi que é uma coisa de registrar as ações que vocês estão fazendo, meio que dar exemplo e deixar isso registrado, né? E também fazer com que ensinamentos com relação à questão de pedonização e espaço público sejam passados para a população. Então, tem uma parte no site de vocês que fala dessa escola de ativismo. Eu achei a coisa mais extraordinária, sabe? Eu queria que você falasse um pouco mais a respeito, né, de como vocês vêm fazendo isso. E eu acho que é uma coisa que é muito interessante, né, em paralelo com as atividades que vocês fazem, né? Era para escalar os nossos esforços, porque lá está, somos Hum, poucos, e também todos os passos burocráticos uhum, não são conhecidos. Normalmente não é muito claro como que se faz, e eu também não fazia ideia como se faz, portanto comecei mesmo a escrever isso para mim própria. é, Para eu fazer outra vez a mesma coisa, tenho que fazer A, B, C. E depois também queremos transparência, queremos que mais pessoas possam fazer o mesmo, hum, porque é só quando os outros começam a replicar é que nós conseguimos ter mais impacto. E de facto, ultimamente, posso contar, a petição que teve mais assinaturas de sempre foi de um rapaz que também começou connosco. aham, Ele nos perguntou: olha, como que se faz isso? A Ivy também seguia os vossos passos, para onde mandar um e-mail,
como escrever este e-mail, Uhum. como escrever a petição, e fez a primeira petição, que funcionou, depois fez a segunda, até nós dissemos, olha, era uma questão de jacarandás, que é a Câmara Municipal de Lisboa, para construir, obviamente, um parque de estacionamento subterrâneo que iria retirar as árvores, Ah, óbvio, não? gente. E ali começaram a fazer muita comunicação, eles próprios, depois já como pessoas independentes, Uhum. e nós, na realidade, muitas vezes, Lisboa Possível, só manda bitites. Olha, então, eu já tenho petição, porque muitas pessoas dizem, a petição não funciona. Não, a petição funciona, a petição obriga os eleitos na Assembleia Municipal de Lisboa a passar horas e horas e horas a ouvir a nós, 2 vezes, mesmo pela lei, Uhum. e também dentro da comissão, portanto, e depois há voto, o voto é público, e se nós também mostrarmos o voto a todos, já podemos dizer, olha, o teu partido diz uma coisa, mas voto noutra. Portanto, ali também dá para demonstrar a hipocrisia dos partidos e também pôr esta pressão sobre os eleitos. Portanto, eu sempre digo, só as pessoas que nunca fizeram uma petição dizem que não funcionam. E na realidade poucas pessoas fazem petições e eu acho que mais petições deveriam aparecer. E pronto, esta pessoa começou a olhar para a nossa escola, nem nos perguntou, estava ali, só depois pediu alguma ajuda, nós mandámos alguns detalhes e surgiu a petição com mais assinaturas de sempre. Obviamente, é mérito também delas, e Aham. dele, e tudo aquilo que fizeram, obviamente. Aquilo que eu acho que nós conseguimos fazer com isso é normalizar este processo e também dar esta transparência para qualquer pessoa poder começar. Se Uhum. calhar até outras pessoas já seguiram, nem nos disseram nada e estão ali a fazer, sei lá, se calhar noutra cidade, o mesmo. Para nós, ótimo. É isso que É, queremos, mais ativistas. não, eu achei muito importante, né? Porque é como você disse, né? Você acaba deixando o registro, tem a transparência e acaba que outras pessoas que querem se organizar, né? Tem as pegadas, né? Tem o jeito de se fazer, o jeito de como deu certo e o que deu errado, né? Então, quer dizer, eu acho que é uma coisa bem bacana do site de vocês, né? Além das ações que vocês já fazem, né? Eu acho que é um negócio que para mim foi bem interessante. Agora eu queria passar para uma pergunta que tem mais a ver com uma curiosidade minha, né? Que aqui no Brasil a gente tem desafios com relação à questão do debate político, né? Nas cidades, ainda mais para a questão de como a gente ganha espaço para pedestres, para ciclistas, né? Para os espaços públicos. E aí, no debate político da cidade de Lisboa, né, quais os desafios que vocês têm enfrentado, né, com relação a essa questão da pauta do espaço público, né? Aqui no Brasil a gente tem a extrema-direita, né, que acaba trazendo desafios, né, para quem defende essa pauta. E aí eu queria ver você falando um pouco de como Portugal e como Lisboa tem lidado com isso. Uhum. Primeiro, Portugal é o segundo pior país em termos de dependência das pessoas do carro. Uhum. É pior do que sentido, quer dizer que as pessoas que pagam muito mais para a própria mobilidade, tendo salários muito mais baixos do que, por exemplo, qualquer pessoa na Holanda ou em Alemanha. Na Alemanha. Quase cada adulto em Portugal tem carro. Hum. Muitas vezes a carro de segunda, terceira mão, mas esta é carro dependência temos aqui em Portugal. E, na realidade, este pensamento carrista, como nós dizemos, é absolutamente ah, característico de toda a classe política, desde a extrema esquerda até à extrema direita. É Portanto, mesmo? Não, ah, gente. mesmo aquelas pessoas que até são de esquerda, têm carro e vão de carro. E, por Aham. exemplo, a candidata do centro-esquerda, que não ganhou Uhum. as eleições, é do PS, Partido Socialista Português, eu só vi a senhora sentada no carro. Ela fez toda a campanha sentada no carro. Sentada no carro. E eu digo, se a pessoa nem se esforça para perceber quais são
às maneiras realmente eficientes. Mesmo é física pura. Um humano sobre duas rodas é a maneira de se deslocar mais eficiente que existe agora neste universo. Em termos de energia gasta. Com pouquíssima energia nós conseguimos ter tanto trabalho útil. Estes factos da física estão completamente ausentes do discurso e da precisão. Até de vez em quando mencionam, mas não é aquilo que a pessoa vive no dia a dia. Uhum. Obviamente, claro, se há mais abertura e percebem muito mais esta questão de mobilidade, os partidos de esquerda, mas eu sempre digo, até aquela direita, nós estamos a falar da extrema-direita, que aqui em Uhum. Portugal é só racistas e pessoas que normalizaram o ódio e ganharam agora só a segunda força no Parlamento É e depois mesmo. entrar. Sim, mas é mesmo aquilo que as pessoas antes tinham vergonha de dizer, agora perderam a vergonha de dizer. Uhum. Mas mesmo aquela direita que se chama progressista, não? Que é tipo iniciativa liberal aqui, eu sempre digo, vocês não percebem uma coisa, vocês tentam dizer que querem promover o mérito. Só que qual é o mérito de eu comprar petróleo ao Putin e o carro aos alemães e andar sentada? Agora, o mérito de eu usar o meu próprio corpo, de fazer bem à cidade, ao planeta, à mim própria, à comunidade, e também ganhar o espaço através do meu pequeno esforço, ali há mérito. Uhum. Portanto, eles parecem fingir toda esta narrativa do mérito. Portanto, obviamente, tudo aquilo que é bicicleta e eficiência deveria ser uma coisa que não tem cor política, mas acaba por ter cor política. E até, o que é pior, esta direita toda percebeu que pode manipular a narrativa culpando os ciclistas. Até temos, e isto não é... Ah, não. Os ciclistas são. Eu ouvi nas assembleias da extrema-direita, nas Uhum. assembleias municipais de Lisboa, eu achava que era um sketch de comédia, porque nós até fazíamos estes sketches mesmo a gozar. Mas Uhum. eles dizem, e foi candidato da extrema-direita, do Chega, à Assembleia Municipal de Lisboa, o senhor disse que são os ciclistas que causam alterações climáticas, nas quais ela não acredita. É muito kafkiano. Porquê? Porque os ciclistas causam congestionamento e, portanto, temos mais emissões. E ele estava a dizer isso como se fosse a verdade absoluta. E há É, pessoas gente. sem qualquer formação ouvem Uhum. isso e dizem realmente deveríamos ter menos ciclistas. E há esta demonização dos ciclistas, já até usam estes termos, são subsídio dependentes. Eu sempre digo, não, subsídio dependentes são vocês. Vocês, para terem um carro, precisam de subsídio de toda a comunidade, de toda a sociedade, para construir aquelas autoestradas que são muito caras para se manter e o carro desgasta muitíssimo todo este esforço. Vocês são subsídio dependentes porque também o governo, por exemplo, dá sempre algum desconto na compra dos produtos petrolíferos. Portanto, há subsídios por todo lado. Agora Uhum. até há subsídios para comprar carros elétricos. E sim, também há subsídios para comprar uma bicicleta elétrica, mas em comparação, quanto É, uma pessoa recebe de subsídio do fundo ambiental para comprar um carro elétrico, é 10 vezes o mais é muito que é maior, para, né? É um para uma recurso muito bicicleta. maior, né? Voltado para o carro, para tudo que dá suporte ao automóvel, né? Sim, e nós até, foi um meu amigo que inventou esta palavra, que é populismo, porque não sei se no Brasil também se diz popó, Aham. havia uma coisinha, assim, uma canção que é o popô de papá, e este meu amigo sempre dizia na infância, quando eu via, mas Uhum. isto é tão estúpido, eu tenho mais inteligência do que andar na escolinha e cantar o popô de papá. Mas a partir disso, então essa palavra que é populismo, que é só promover o popô, que é o carro. Acaba que essa coisa do incentivo ao automóvel, que no Brasil também é uma coisa que acontece muito, né? E eu acho que isso que você está trazendo, Ksênia, é um desafio, né? Da gente entender
que o automóvel, né, ele é uma alternativa, mas ela não deve ser a alternativa padrão, né? A gente tem que ver alternativas de transporte que sejam mais coletivas. E aí, quando a gente pensa na bicicleta, quando a gente pensa no transporte público, quando a gente pensa nas pessoas podendo fazer a circulação dos seus trajetos a pé, são maneiras da gente poder se deslocar e até a gente também utilizar menos o transporte, né? Por exemplo, aqui em Belo Horizonte, em outras cidades também aqui no Brasil, a gente se discute muito como é que a gente faz para as pessoas não precisarem ir até o centro das cidades, né? Que aqui no Brasil tem muito essa coisa do movimento pendular. As pessoas, a maior parte das pessoas trabalhadoras trabalham nas periferias e elas têm que fazer todo dia um movimento de 1, 2 horas no transporte coletivo para poder chegar no centro. E aí acaba que o automóvel também entra nessa conta, né? Porque tem muitas pessoas que optam por utilizar o automóvel, mas a gente entende que essas pessoas poderiam estar trabalhando mais perto da onde elas moram. E aí elas não precisariam usar o transporte coletivo nem o carro, elas poderiam ir andando. Elas poderiam aproveitar, por exemplo, um espaço bacana, ir andando, poder levar o filho na escola, ter uma vida mais tranquila. E também trabalhar, né? Então a pandemia acabou mostrando para a gente um pouco aqui no Brasil que existem outras alternativas, outros modos de se viver, outros modos de se trabalhar, outros modos de se deslocar pela cidade, né? Que um deles é não se deslocar, é deslocar menos. Eu tenho um amigo aqui na prefeitura que é engenheiro, que antes da pandemia ele já pautava isso. Ó, uma das coisas boas para a gente fazer é o não transporte. É a gente ou se transportar menos por meios mais confortáveis, bicicleta, a pé, né? E a gente utilizar menos o automóvel, né? Porque aí, né, a gente está gerando menos poluição, a gente está gerando menos impactos para a cidade, né? Então acho que essa crítica que vocês fazem, né, com relação ao automóvel é uma crítica importante, né? E eu acho que a gente tem que usar menos, né? Menos, né? Tem que ser progressivo essa utilização da gente utilizar menos o automóvel e passar a utilizar outras maneiras, né? O transporte coletivo, a bicicleta, né? A circulação a pé. É, deixa eu te falar uma coisa. É, então, eu gostaria de te fazer uma pergunta, Ksênia, que é o seguinte. A gente tem, tipo assim, o podcast As Pracinhas é um podcast pequeno, mas a gente atua aqui no Brasil, em Belo Horizonte, e eu gostaria que você falasse um pouco, alguma coisa para o nosso público brasileiro, né? Alguma coisa que você acha que seria importante, né? Mais para a gente poder ir encaminhando para o final dessa nossa conversa. Se calhar, aquilo que eu vejo aqui, porque já agora a comunidade brasileira é enorme, e contribui muito a tudo, à economia, à sociedade, aqui em Lisboa, em Portugal, e eu noto que ainda na comunidade brasileira há a mesma comunidade. Ou seja, as pessoas querem estar juntos e quem organiza festas, quem organiza aqueles encontros de forró, são brasileiros. Aham, Obviamente também há muitas outras pessoas que depois aprendem esta maneira de estar. Eu acho que no Brasil posso estar errada, mas uhum, aquilo que eu observo, e também nós já trabalhamos com vários brasileiros, até na rua dos Mastros, quase a metade de proprietários dos bares e restaurantes eram brasileiros. eram brasileiros, sabe? Interessante. E sim, sim, e também já não era preciso explicar o que é bicicleta. Sim, sim, eu São Paulo sempre andava de bicicleta, não sei o quê. A Aham, bicicleta está lá, nem é preciso começar do zero. Já estás a começar a conversa sobre o futuro, não sobre. Não tens que nivelar o conhecimento, que era aham, muito fácil. Um, Se calhar converter esta capacidade de se unir através da festa, através da comunidade, para uma ação legal. uhum, Por exemplo, não é só uma vez por ano ou várias vezes por ano uma festa, mas dizer, ok, isto funciona, toda a gente gostou, porque que não tornar esta rua pedonal ou esta praça pedonal todo o tempo? Portanto, também fazer este passo a seguir. A festa não acaba. O conforto do peão e do ciclista não deveria acabar com a festa. uhum, E esta maneira, esta capacidade de levar a festa para onde as pessoas vão e esta alegria de estar fora, capitalizar, converter.
num urbanismo saudável e suave. Nós próprios, trabalhamos com, por exemplo, um grupo de forró, Uhum, ou tentámos, pelo menos, depois veio a polícia, uh, para alegrar a vida, porque tu trazes a festa, aham, as pessoas gostam, dizem, olha, porquê que não vamos ter esta rua sempre assim? é. Agora que você lembrou, né? Acho que essa coisa do espaço público aqui no Brasil está muito ligado ao como a gente se relaciona com ele, né? E, por exemplo, a gente está agora em novembro, né? Vai vir dezembro, janeiro, fevereiro. Fevereiro, março aqui no Brasil é uma época típica, né? Porque meio que a gente sai de casa e vai para as ruas. E aí a gente toma as ruas todas. E até uma coisa que a extrema-direita anda pautando é tentar inviabilizar as pessoas de curtirem o carnaval, por conta das premissas que eles têm, né? E eu acho que isso é positivo em Lisboa, né? Essa coisa que vocês fazem junto com os brasileiros, porque aqui no Brasil, né, a gente entende que a rua é o espaço da gente poder se expressar, é o espaço da gente poder brincar. E às vezes mistura, né? Às vezes você tem movimento político, às vezes você tem só realmente a festa, mas o importante é que a gente entenda, tanto aqui no Brasil quanto em qualquer outro lugar do mundo, que o espaço público é o espaço de todos, né? É o espaço do debate, é o espaço da discordância, é o espaço da gente poder fruir o espaço, aproveitar, né, os benefícios que o espaço público tem, né? Às vezes a gente tem casas que são muito, muito pequenas, né? A arquitetura vem promovendo espaços cada vez mais diminutos e o espaço público é o espaço para a gente poder ter essa fruição, né? Seja em praças, parques, ruas, né? E eu acho que o que vocês fazem aí no Lisboa Possível, né? É bem importante, né? Para Portugal, né? Para Lisboa, né? E eu louvo a iniciativa de vocês, sabe? Acho que a gente tem que ter mais grupos, tanto aqui no Brasil também, né? Que pautam esse tipo de coisa, né? Que eu acho que é importante. Tá certo? Oxênia, eu gostei muito da nossa conversa, tá certo? Eu vou me despedir aqui, vou pedir para você se despedir também das pessoas que estão ouvindo. Para vocês que acompanham o Lisboa Possível, né? Nós, as Pracinhas, somos um podcast que fala sobre espaços públicos aqui no Brasil. Então, em cada episódio, a gente tem uma história diferente para poder falar um pouco da experiência, às vezes, individual de uma pessoa ou coletiva de um grupo, né? O importante é a gente sempre estar debatendo essa relação da gente com os espaços públicos. Bom, e se vocês estiverem animados, vão lá no podcast. Eu vou deixar na descrição, né, desse episódio no podcast, né, para vocês poderem seguir, tá? E Ksênia, fica à vontade para poder se despedir. Obrigada. Hum, o bem e as boas intenções, e a inteligência não sempre ganham. Muitas vezes ganha, o lado errado. Porquê? Porque muitas vezes nós não lutamos por aquilo que é a forma melhor de viver. E, obviamente, se nós não lutamos, é muito mais fácil para as ideias erradas e para o mal ganhar. E é ali que eu digo que muitas pessoas poderiam ser mais ativas e poderiam acreditar em si próprias para criar mais pracinhas. E eu espero muito que haja mais pracinhas para depois vocês terem uma praça, que toda a cidade quer uma praça, Aham. pedonalizada, com ciclovias, com segurança, para as pessoas poderem realmente viver bem.